Então, o que um bom laudo deve ter? Ele deve ter uma boa escrita, ele deve ser chamado de laudo, tá? Ele deve seguir as normas do conselho em referência. Então, no de psicologia, resultados de avaliações psicológicas de qualquer ordem se chama laudo. Relatórios são documentos que informam sobre o processo. Não uma criança que já passou pela avaliação psicológica e continua a terapia, por exemplo. Aí daqui 2 meses eu vou mandar um relatório para a escola, vou mandar um relatório para o médico para dizer como está indo a evolução, como foi a reavaliação, enfim, tá? O resultado é lá. Referências, procedimentos, conclusão. Aos psicólogos é facultativo o uso do CID, tá? Então, o psicólogo pode ou não utilizar o CID. O que eu sempre falo para as minhas alunas e supervisionandas é o seguinte: se a gente não usar o CID ou DSM-5, né? O CID, atualmente ainda se pode usar o 10, mas o 10, o 11, né? Que ainda tem uma questão aí se já usa o 11 ou não. Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. A questão é que se você não for usar o CID 10 ou 11 ou o DSM-5, você vai usar o que pautado na ciência para dizer o que está acontecendo com aquela criança. Não pode ser as vozes da cabeça, nem o que você viu no Facebook. Tem que ser questões com práticas baseadas em evidência ou com evidência científica, né? Porque você precisa pôr referência. Laudo tem que ter referência. Então tem que ser ali como uma tese, tem que ter ali a bibliografia ao final ou imediatamente acima daquilo que você vai mencionar. Então, por exemplo, eu vou aplicar o som R, né? Um teste de inteligência não verbal. Eu tenho que mencionar qual é aquele teste. Eu tenho que checar, inclusive, gente, se ele está validado no momento da avaliação. Os profissionais têm que constantemente ficar checando lá no sistema de psicologia se o site não foi enviado para rever normas ou teve alguma questão. Recentemente eu ia comprar um teste, né, que eu acho muito interessante, principalmente para o transtorno do espectro autista, que é caro, quase R$4.000. Dá para avaliar bem questão de coerência central, enfim, e não tem normas ainda para o Brasil, mas está vendendo, né? Tá vendendo, enfim, né? Mas ainda não tá lá no site do CRP, assim como outros, né? Que são muito famosos, mas ainda não tá lá. Então, assim, ao psicólogo é vedado utilizar testes que não estejam lá como teste psicológico ou como instrumento que o psicólogo possa utilizar. Enfim, esse já é outro assunto. Isso muda muito, né? Então, de repente, você fez lá uma avaliação em janeiro, que podia usar o teste, em agosto, de repente, não pode mais usar o teste. É muito difícil também para os profissionais que investem, às vezes, R$3.500, R$4.000 num teste, daqui a pouco esse teste não tá mais podendo utilizar, você tem que ir lá e comprar o outro, R$4.000 de novo, né? E isso, né? Então, tem que ter referência. E na conclusão, na minha opinião, a gente tem que utilizar os manuais, e se tiver um CID que você possa utilizar para a sua HD, ou seja, a sua hipótese diagnóstica, use, porque ela serve para você se comunicar com profissionais de todo lugar, né? Então, como que eu vou falar para um outro profissional de um outro lugar que o que está acontecendo com aquela criança, na minha opinião, a minha hipótese é que aquilo é um conjunto de sinais e sintomas, tais e tais. Eu posso escrever tudo aquilo ou eu posso colocar um código que representa tudo aquilo. O código serve para isso, é transmissão de informação padronizada entre profissionais. Então, não é rotular a criança. Isso é outra questão. Tem a parte técnica e tem a parte burocrática da coisa, né? Então, assim, a gente está falando de hipótese diagnóstica. A sua avaliação gera uma hipótese. Qual é a sua hipótese do caso? Então, se você tem uma hipótese... E tem hipóteses que não geram nenhum CID neuropsiquiátrico ou psiquiátrico, por exemplo, né? Que tá lá no CID na parte Z, por exemplo, né? Que são só questões sociais, ambientais, enfim, né? E muito profissional também desconhece. Então, mesmo assim, você pode se referenciar com um código, por exemplo,
separação, condições financeiras, enfim, que não são exatamente questões mentais e emocionais, tá? Então, um bom laudo deve conter isso, na conclusão, uma indicação para outro profissional que está lá, de repente, no Pará e vai conseguir te entender, ou que é de outra abordagem, porque ninguém é obrigado a entender a abordagem do outro, né? Então, um trabalha na área mais comportamental, o outro é psicanalista, aí fica usando termos que não são específicos da psicologia, são específicos das áreas. A gente tem que falar uma linguagem que pais profissionais que não são nem psicólogos, nem da área comportamental compreendam e que outros profissionais compreendam. E aí, lá na conclusão, a gente tem que utilizar uma HD com um código e tenha um manual de referência que qualquer profissional da área da saúde possa compreender, né?